Muito bom, vamos falar agora de alguns gráficos que são interessantes da gente poder utilizar ao longo do nosso projeto. Bom, a ideia dessa lição é apresentar gráficos que a gente consegue fazer no Minitab e que serão úteis, né, ao longo do projeto de vocês, utilizando aí o DMake. Tem gráficos que a gente vai utilizar em qualquer etapa do método DMake, tem gráficos que são mais específicos para uma etapa. Vamos analisando isso à medida que a gente for falando dos gráficos. Começando pelos mais simples, né? O gráfico de barras e o gráfico de pizza, que é esse gráfico de setores, né, no Minitab. Depois a gente fala do gráfico de séries temporais, que é o gráfico de linha. Então esses três gráficos são gráficos bem básicos, que a gente pode usar aí em diversas situações, enfim, para ilustrar alguma informação. Depois, o Pareto, ele já é mais específico, porque o Pareto ele trabalha com estratificação de dados, então, normalmente, por exemplo, no método DMake, a gente usa o Pareto muito no Measure, né, na etapa de medição. Histograma e Boxplot também gráficos um pouco mais elaborados. O histograma, por exemplo, ele ajuda a gente a ver a forma da distribuição, a forma da curva. No histograma a gente consegue ver a posição dos dados, né, as medidas de locação, como média, mediana, moda, desvio padrão, né, variabilidade. E o boxplot mais focado em variabilidade também, para a gente ver a dispersão dos dados, se existe ou não outliers, esse tipo de coisa. Então eu tenho aqui três gráficos mais simples, três gráficos um pouco mais elaborados, com utilidades aí mais específicas. Vamos passar por cada um e ver também como que faz no Minitab. Começando então pelo gráfico de barras, nós temos um arquivo, né, na base de dados de vocês, que é o arquivo chamado gráficos básicos, e aí a gente vai usar esse arquivo para falar do gráfico de barras e do gráfico de setores no Minitab. O gráfico de barras é nosso velho conhecido, né, ou seja, cada barra representa uma frequência do valor, né, que eu quero apresentar, e o espaçamento entre as barras é o que me dá as categorias. Basicamente é isso, né? No Minitab, o interessante é o seguinte: o Minitab ele trabalha como Excel, por exemplo, eu coloco lá um valor e faço o gráfico de barras, e aí cada coluna representa um valor da minha planilha, né, que eu sumarizei. Mas o Minitab também ele faz a contagem, né? Caso eu trabalhe, por exemplo, com atributos, com dados discretos ou dados atributivos, né? Como é o caso aqui, o Minitab ele faz essa contagem e gera para mim o gráfico de barras também. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo. Em uma linha de produção foi realizada a contagem de peças automotivas fabricadas sem defeitos e peças defeituosas. Durante 2 horas de produção, eu fiz a contagem, né? Eu avaliei 30 peças e o gráfico de barra demonstra o resultado de forma objetiva. Então, obviamente que é muito mais fácil eu analisar o gráfico, que é mais visual e a informação ali já está sumarizada, do que ficar olhando para essa tabela para ver quantos por cento de peças perfeitas, defeituosas, enfim. A ideia, então, se eu tenho essa base de dados, eu consigo gerar o gráfico de barras no Minitab facilmente. Muito bem, vamos agora ver os gráficos básicos, começando pelo gráfico de barra e o gráfico de setores, são os mais simples. Nós temos aqui a nossa base de dados. Eu estou propondo essa base de dados justamente porque eu tenho aqui um indicador que foi registrado, né, na forma de texto, para a gente poder ver que o Minitab faz, né, esse tipo de gráfico contando, né, quantas vezes cada valor apareceu. Então, além da forma como a gente já está acostumado do Minitab trabalhar, que igual a gente faz no Excel, gráfico de base no Excel, que é com valores, com números, né? Aqui no Minitab também a gente pode fazer dessa forma, com contagem. Então, para fazer o gráfico de barras, eu vou lá em gráfico, gráfico de barras. No caso, eu quero de fato fazer o quê? A contagem de valores únicos, né? Se eu fosse trabalhar como eu faço no Excel, por exemplo, que é fazer um gráfico a partir de números, eu colocaria aqui, ó, valores de uma tabela.
mas eu estou fazendo de fato a contagem de valores. Então essa é a opção que já veio. Eu vou fazer um gráfico de barra simples, simplesmente cada barra vai representar um valor distinto, clico em OK. Aí eu venho aqui, olha, para a minha variável eu seleciono classificação. O Minitab entende então que ele tem que contar, né, os valores diferentes que tem aqui nessa coluna. E aí eu clico em OK para finalizar. É bem simples, bem rapidinho. O gráfico que vai aparecer para mim é o gráfico de barras, já com, né, a barrinha dos itens defeituosos e dos itens perfeitos, né? Aqui no eixo Y, uma referência aqui de quantidade. Mas o que eu posso também acrescentar algumas coisas aqui, aproveitando esse gráfico, né? Eu posso editar o título. Se eu quiser aqui clicar 2 vezes, né, eu posso editar o título, olha, a fonte, o tamanho, negrito, itálico, enfim, mudar a cor, né? Então eu posso fazer coisas assim. Colocar aqui gráfico de barras, por exemplo, só para a gente poder editar o título e ver como é que fica, certo? Poderia também editar esse texto aqui do eixo Y e esse texto aqui também do eixo X, por exemplo. Esse texto aqui está muito grande. Vou diminuir a fonte, clico 2 vezes, né? Venho aqui e diminuo a fonte para 8, por exemplo. Enfim, eu posso fazer esse tipo de coisa. Outra coisa, eu também posso clicar nas barras para mudar a cor, né? Para personalizar. Então, por exemplo, eu quero uma barra aqui listrada com outra cor, quero aqui um amarelinho aqui mais claro, por exemplo. Defeituoso. Perfeito, se eu vier aqui no perfeito e clicar 2 vezes, também posso mudar a cor, por exemplo. Colocar um azul, alguma coisa assim. Um azul mais forte, né? Enfim, estou mostrando para vocês as coisas que podem ser editáveis no Minitab. Outra coisa interessante, se eu clicar com o botão direito do mouse, né, em cima do gráfico, existe essa opção aqui, ó, adicionar, que é muito legal porque eu posso adicionar dados depois que o gráfico já foi criado. Por exemplo, rótulo de dados. Se eu adicionar rótulo de dados, eu quero que apareça o número, né, a quantidade em cima de cada barrinha. Então eu posso pedir para usar os valores de Y como rótulo, clico em OK e ele me mostra, ó, defeituoso 8, perfeito 22, né? Então eu vou fazendo essas edições, isso faz parte do que o Minitab oferece para a gente, ok? Esse então é o gráfico de barras. De forma sumarizada, eu vejo que 22 peças daquelas 30, né, são perfeitas e 8 defeituosas. Eu vejo a diferença, né, entre o tamanho das barras, percebo que mais ou menos 1/3 de tudo que foi fabricado é defeituoso, então eu consigo fazer essas comparações de forma fácil, de forma rápida, quando eu tenho esse gráfico de barras. E é tão fácil fazer um gráfico de barras no Minitab quanto é no Excel. Já o gráfico de setores, né, eu vou trabalhar o quê? Com a questão do percentual, né? Então, a diferença é que aqui eu tenho esse gráfico em formato de pizza e cada fatia representa esse percentual de ocorrência dos dados. Então, itens defeituosos, né? 26,7%, itens perfeitos, 73,3%. A gente já tinha visto isso em quantidade, 8 e 22. Agora eu estou vendo em percentual, né? Eu vejo que é mais ou menos aí perto de entre 1/3 e 1/4 da minha pizza, né, de itens defeituosos e o restante itens perfeitos. Então também outra forma de analisar, né, de maneira rápida e simples os meus dados. Muito bem, além do gráfico de barras, vamos também fazer agora o gráfico de setores. Bom, o gráfico de barras está pronto, vou minimizar ele aqui para ele não ficar atrapalhando a gente. Tenho aqui a minha base de dados, vou partir agora para o gráfico de setores. Vou lá em gráfico, gráfico de setores,
clico. A mesma coisa aqui, ó, preciso mostrar para o Minitab. Eu quero fazer uma contagem de valores, que é o nosso caso, ou eu já tenho os números, né, os valores numéricos, e aí seria valores de uma tabela. Eu quero fazer a contagem de números, clico aqui em contagens, clico aqui na minha janelinha das variáveis, vai aparecer para mim a opção de selecionar a coluna da classificação. Seleciono classificação, já aproveito aqui, ó, já posso aproveitar para adicionar rótulos, né? Então, nós vimos que lá no gráfico de barras, eu adicionei rótulos depois que o gráfico está pronto. Eu também tenho a opção de vir aqui selecionar e já adicionar antes, né? Então, clico aqui em rótulos. Aqui, ó, posso editar o título, subtítulo, esse tipo de coisa. Aqui em rótulos, eu clico nessa aba. Peço, por exemplo, para aparecer o nome da categoria, a quantidade e o percentual, né? Clico em OK, vai voltar para a tela anterior. Clico em OK novamente. O gráfico de setores, então, ele vai aparecer com os rótulos que eu pedi, né? Então, ó, o nome da categoria, a quantidade e o percentual, né? E aí, por exemplo, se eu não gostei dessas cores, é aquela mesma história. Não gostei desse vermelho, posso clicar 2 vezes aqui, mudar a cor, né? Ah, não quero vermelho, eu quero roxo. Ok. Ah, não quero azul. Quero, sei lá, verde. Ok, não tem problema. Esse tipo de coisa o Minitab faz. Se eu clicar 2 vezes aqui no título, eu edito também e assim por diante. Então tá aí o nosso gráfico de setores, né? Feito também com poucos cliques aí rapidamente no Minitab.